Oi, gente! Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o antes e depois da dinâmica de chama gêmea, né? O nosso processo, o que que acontece com a gente quando a gente adentra esse universo multidimensional. Então, nós podemos classificar a nossa vida como antes e depois da dinâmica. E o que isso significa? Significa que nós levávamos uma vida linear e adentramos na dinâmica. É a mesma coisa que a gente adentrar no universo multidimensional, né? Sair da linearidade e ir para o multidimensional. É um outro despertamento, né? Um outro despertar, melhor dizendo. Porque o que acontece? Muitas chamas despertaram antes do processo de dinâmica. Só que o despertar, ele é um processo. O despertamento é o ápice desse despertar. Tá? Eu vou explicar mais disso para vocês mais para frente. Então, quando a gente, antes da gente entrar em dinâmica, muitos de nós, chamas, nós já carregamos a sensibilidade, né? A mediunidade, ser empata, né? Sentir as energias, e a gente começa o nosso despertar, muitos de nós, através disso. Né? A gente começa a acessar o espiritual, a gente começa a perceber que o mundo não é só isso que a gente vive aqui, né? Que aquilo que acontece quando a gente deixa o corpo físico já não é tão misterioso assim, porque a gente começa a sentir as energias, a gente começa a se perceber sensível ao ambiente, à energia das pessoas, né? Enfim, ter projeções astrais, se abrir para mediunidade, né? Enfim, para receber as entidades. Muitos de nós já começamos o nosso despertar através disso. Mas quando nós entramos em dinâmica, nós passamos a fazer uma transição do linear para o multidimensional. E o que isso significa? Significa que você é impulsionado a mudar toda a sua forma de viver, né? Você não consegue mais viver aquela vida linear, pensando só na sua vida como aquele tempo onde você nasceu e onde você vai um dia deixar o corpo físico. A gente passa a nos perceber como um ser multidimensional, como um ser completo, que ultrapassa a quarta, a quinta dimensão, né? E aí o que a dinâmica nos impulsiona a fazer? A trabalhar a transcendência do ego, né? É sair de todo aquele condicionamento que o nosso ego foi colocado, né? Tanto pelas nossas crenças, pela nossa criação, pelas crenças que a gente vem trazendo dos nossos ancestrais, um tanto do coletivo. A gente passa, dentro da dinâmica, a querer viver a nossa verdade mais profunda. E viver a nossa verdade mais profunda é viver de fato aquilo que a gente quer, fazer as nossas escolhas e confiar nas nossas escolhas, porque a espiritualidade está nos guiando, né? Não é mais fazer o que é melhor para o ego, mas fazer o que é melhor para o seu ser multidimensional, né? Para você poder acender esse fractal que está aqui na matéria. Nós precisamos trazer o espiritual para cá, fazer essa união do feminino espiritual com o masculino material. E a chama, ela é o espelhamento perfeito para isso, porque a nossa chama nos espelha exatamente aquilo que nós precisamos ultrapassar. Conceitos, preconceitos, julgamentos, limitações, né, que nós temos. Então a gente costuma... Ai, que coceira! A gente costuma muito julgar a nossa chama, né, como... que a chama é orgulhosa, né? Que a chama não se importa com a conexão, que ela não tem coragem de viver a conexão, muitas vezes está no relacionamento kármico e não consegue sair. Só que você já parou para observar você? Se você não faz esse espelhamento para a sua chama, se você
não espelhe esse medo do processo para sua chama, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa desenvolver aqui na terceira dimensão, nesse processo de dinâmica, o nosso sentir, se conectar com as nossas emoções, trabalhar as nossas emoções. Ai, gente, que coceira! Trabalhar as nossas emoções e transcender as emoções negativas. E é isso que a chama faz. E aí, o que a gente costuma fazer? Como eu falei para vocês, a gente costuma culpar a chama masculina, só que a gente precisa, gente, ter a certeza, a convicção que a chama masculina, ela também sente dentro dela o espiritual. Eu vejo muitas chamas, esqueci qual é a palavra, não é subjugar, acho que é. Enfim, eu vejo muitas chamas femininas, elas... Esqueci a palavra, gente do céu, não é subjugar, enfim. As chamas femininas, elas desqualificam um pouco as emoções da chama masculina, né? Porque o ego deles demonstra uma coisa aqui fora, só que dentro deles acontece um turbilhão de coisas, gente. Por quê? Porque quando a gente entra nesse universo multidimensional, no espelhamento da dinâmica, nós começamos a experimentar as emoções da nossa bagagem, de todos os nossos outros egos, da base Atlântida e Lemúria. Só que a gente experimenta essas emoções de forma inconsciente. A gente não tem a clareza no nosso ego mental, embora nós tenhamos insights, nós acessamos algumas imagens e algumas vivências em sonhos, né? Mas nós não estamos 100% conscientes. E a chama também, a chama masculina também. E eles são extremamente mentais. E aí, quando você ativa na sua chama masculina as emoções, é tudo novo para ele aprender a lidar, né? Porque eles costumam ter o emocional sob controle. E nós, chamas femininas, não. Nós não temos o controle das nossas emoções. A gente sente de forma profunda. Por quê? Porque nós já estamos com o nosso espiritual feminino latente em nós, embora ferido, muitas vezes, né? E outra coisa também que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que tem muita chama que é feminina, mas tem um mental muito forte. Isso significa o quê? Que as polaridades trocam, né? Significa que a base no planeta Terra dessas polaridades que vem de Atlântida e Lemúria, muito provavelmente você que está a chama feminina e tem um mental muito forte, você tem a base masculina na dinâmica. E a sua chama, na verdade, tem a base feminina. Mas para você, ele faz o espelhamento do masculino e você, para ele, faz o espelhamento do feminino. Tá? Por isso que você vai perceber muitas vezes a sua chama muito carinhoso, muito amistoso com os outros e com você parece uma geladeira, uma pedra. Porque ele está espelhando o masculino que é seu, que vem lá da base Atlântida e Lemúria. Tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui nisso para não sair do contexto do vídeo, porque eu quero trazer essa consciência do multidimensionalidade para vocês, que é essa transição que a gente está passando, que acontece dentro de nós, tá? Que estamos em dinâmica de chama gêmea. Então, quando a gente faz esse espelhamento, nós estamos lidando com o quê? Com o mundo espiritual, com o multidimensional. Multidimensional é igual a espiritual, tá? Então, não é só você, chama feminina, que experimenta o espiritual dentro de você. A sua chama masculina também experimenta. E só que a forma como ele coloca isso para fora, se coloca, é de uma forma totalmente diferente daquilo que ele está sentindo por dentro. Porque geralmente, não é uma regra, a chama masculina ela não consegue colocar isso para fora, mas ela vive. E aí eu vejo chama que está tão desconectada da sua chama masculina que acredita que ele é uma pedra, que ele não tem coração, que ele não sente a mesma coisa, que ele está conseguindo viver a vidinha dele de 3D lá sem sentir nada, sem passar nada. Isso não é real, tá? Ele só não
ele só está aprendendo ainda, ele está num processo de aprender a lidar com as emoções. E da mesma forma, você também está aprendendo a lidar com as suas emoções. Só que você consegue colocar essas emoções, sentir aqui na 3D. E eles estão num processo de trazer isso de dentro, florescer isso de dentro para fora. Então, o que nós, chamas femininas, podemos fazer, né? Trabalhar as nossas emoções na questão de, por exemplo, paciência, né? Uma virtude, e compaixão. Eu sei por que eu digo isso, porque isso também é algo que eu estou aprendendo. Embora eu tenha muito amor, eu sinta muito amor, como todas vocês, chamas femininas, a gente sente muito amor, mas a gente precisa desenvolver outras questões, outros sentimentos. A gente precisa trabalhar também com outros sentimentos aliados ao amor. Não basta só a gente amar, né? A gente precisa, além do amor, desenvolver a compaixão e desenvolver a paciência dentro da dinâmica. E aí, quanto mais você se abre para esse espiritual, mais você sai da mente e mais você acessa a verdade, ao invés de tentar ficar entendendo o processo com a mente. É muito profundo a dinâmica. E aí eu vejo algumas chamas falando assim, eu não estou com a minha chama, eu sinto que a gente não vai se unir, eu quero viver uma vida assim, assim, assim. O que você precisa entender é que você não vai mais viver a vida que o teu ego quer. Quando você entra na dinâmica, você vai passar a viver a vida que você precisa para você ascender. Seja com a chama, seja com uma outra pessoa, uma alma gêmea, uma alma afim ou até mesmo sozinha. A dinâmica, ela é uma intimação para que a gente ascenda, para que a gente ascensione, para que a gente se ilumine. Então não tem como, gente, a gente virar as costas para tudo isso que a dinâmica nos desperta e tentar viver uma vida no ego na terceira dimensão. Isso é atrasar o seu processo. E é justamente para não atrasar o seu processo que o nosso eu superior fica magnetizando a gente a nossa chama, para que a gente não esqueça de olhar o essencial. Claro que se você estivesse trabalhando e você não está em condições de estar com a sua chama por N motivos, né? Seja porque a sua chama não quer, seja porque a sua chama não lhe dá uma qualidade de relação saudável, e você precisa manter o afastamento, mas você tem que estar centrado em trabalhar a transição do linear para o multidimensional. Para quê? Para que venha a acontecer o despertamento, que é você lembrar quem você realmente é. E aí sim, o seu eu superior experimentar a vida através do seu ego humano. E aí ele vai experimentar o que ele quiser experimentar de uma forma consciente e não de uma forma impulsiva do ego. Porque eu vejo chama assim, não, porque eu quero casar, eu quero ter filhos, tudo bem. Só que essa forma de viver aqui na 3D, ela tá se modificando. Porque a gente vai aprender agora a viver com o coração e não com o mental. A gente não vai simplesmente repetir um padrão porque os nossos ancestrais fizeram isso. Por exemplo, eu quero casar e quero ter filhos porque foi assim que minha mãe fez, foi assim que minha avó fez, foi assim que a minha bisavó fez. Não! Por que você quer casar e ter filhos? O que você quer viver? O que você quer aprender com essa experiência? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que você quer casar? Por que você quer ter filhos? Nem você sabe, porque o ego não sabe o porquê que ele faz o que faz. Por que ele quer o que quer. O nosso ser sabe. Porque muitos de nós estamos aqui vivendo aquilo que não viemos para viver. Porque quem está vivendo através de nós é somente o ego no automático. E é isso que vai acabar.
Então, por exemplo, se casar e ter filhos for algo que vai limitar o seu ser, o seu ego está te limitando. Se for algo que vai expandir o seu ser, que vai te fazer, te trazer uma experiência profunda, aí sim. Por isso que é importante a gente se conectar com o nosso eu sou. Para a gente sair do padrão repetitivo de terceira dimensão, onde você faz a mesma coisa que todo mundo faz, mas você não faz aquilo que de fato você veio fazer. Então, a gente tem todo o direito de não querer viver a dinâmica com a nossa chama. Eu, por exemplo, eu estou nesse momento de que eu não quero viver a dinâmica com a minha chama, porque eu poderia estar unida à minha chama hoje se eu quisesse. Só que nas condições que a gente lida um com o outro, não, porque tanto eu quanto ele, nós estamos no ego, totalmente no ego. E o que ele quer de mim, eu já estou lúcida o suficiente para não querer me enquadrar naquilo que ele quer de mim. Casar, ter filhos, por exemplo. Eu quero algo que me realize e que possa expandir para muito mais pessoas. Eu não quero me limitar a uma família, por exemplo. Se eu posso alcançar famílias, por que eu vou me limitar a uma família? Entende? O multidimensional é isso, é a expansão. Isso não significa, isso aqui é só um exemplo que eu tô dando, não significa que você não vá mais casar, ter filhos. Significa que a forma como isso acontece, que não dá certo, gente. Quantos casamentos aí são casamentos que são fracassados por conta de você viver no automático? Você vive aquilo no linear, por conta de você viver no linear. Agora, uma relação com verdade, a seção do multidimensional, ela é profunda e infinita. Ela não fica ali, ó, naquela linearidade, chega uma hora que não evolui, não expande. E aí aquilo torna-se o quê? Cansativo para o ego. Mas aí o ego está acostumado a arrastar aquilo até o final, porque foi assim que aprendeu. No multidimensional, não, é expansivo. Cada vez que você alcança algo novo, você se torna uma potência maior para expandir mais para os outros. Entende? Então, a dinâmica, ela não é nem um convite, ela é uma intimação para que a gente saia do linear e adentre o multidimensional. O ego não vai mais ter vontade própria. Porque a vontade própria do ego, você vê que toda vez que você faz a vontade do ego, a gente se ferra, a gente está nisso agora. Que a gente não consegue mais, é como se o ego não tivesse mais poder sobre nós, o nosso ego está perdendo poder. E a gente está sendo impulsionado a olhar para o essencial. E na dinâmica, há o espelhamento perfeito para você ver profundamente o quanto você não se valoriza ainda, o quanto você as pessoas tentam te limitar, tentam te controlar, porque acontece isso, né? Na minha dinâmica, por exemplo, acontece isso. Eu estou num processo de me libertar do poder do masculino sobre mim, porque eu venho há muitas vidas sendo reprimida pelo masculino. Né? Condicionada por aquilo que o feminino acha certo e errado, sendo mandada pelo masculino, e eu tô trabalhando isso, e a minha chama tá fazendo o espelhamento perfeito para mim. E aí, estar em união com ela ou não, tem que ser algo que tanto faz a partir do momento que eu me torne livre, com essas duas polaridades bem equilibradas em mim. Para eu poder estar livre para experimentar a relação do jeito que eu quiser, como eu quiser, e a pessoa que estiver
se relacionando comigo também. Então não dá pra gente ignorar a dinâmica, mas também não dá pra gente pegar a dinâmica e tentar rebaixar a dinâmica para a terceira dimensão, que eu tô sempre falando para vocês. Também não dá para deixar o universo agir na dinâmica, porque você precisa do espelhamento. Então, se você está com a sua chama de alguma forma, se você está em contato com a chama ou se relacionando casualmente com a sua chama, né? Aproveite essa oportunidade para você olhar para os seus sentimentos, para as suas emoções nesse processo. Sair daqui e se conectar com aquilo. E viver a verdade mais profunda no seu dia a dia. É você se libertar de tudo aquilo que te prende. Se você está num relacionamento que não te faz feliz, você precisa se libertar disso. Você pode ressignificar esse relacionamento. Agora, se você está em dinâmica, você precisa ser explícita para a pessoa que você está vivendo. Olha, eu tenho eu estou vivenciando uma experiência espiritual que só quem vive entende. E acontece isso, isso, isso. Se você quiser, eu gosto muito de você. Se você quiser continuar comigo, eu vivendo isso, a gente continua, mas eu não acho justo eu viver isso sozinha dentro de mim e esconder isso para você, porque você está o quê? Você está separando o multidimensional, você está fazendo separação das dimensões e acabou isso, nós vamos unir as dimensões, porque a dinâmica ela não acontece dentro de você apenas, ela acontece, ponto. Se ela se materializou aqui de alguma forma ou não, é uma outra história. Mas você já vive a dinâmica dentro de você. Então você precisa alinhar esse multidimensional. Alinhar a terceira, a quarta, a quinta dimensão. E alinhar isso é viver a sua verdade mais profunda. Se você está em dinâmica de chama gêmea, se você tem uma chama, se você está em outro relacionamento, você precisa colocar isso para fora. Renata, mas as pessoas não vão me entender. Você não tem que dar satisfação do que é a dinâmica, mas você precisa contar o que está acontecendo com as suas emoções. Você precisa falar das suas emoções, você precisa expor as suas emoções. A história chama gêmea é apenas um nome, mas o que você vive emocionalmente falando dentro da dinâmica é que interessa às pessoas que estão à sua volta, sim. Principalmente as pessoas que você tem um compromisso de um relacionamento, um contrato, como um casamento, um namoro, um noivado, um pega-pega. Entende? O mundo espiritual é você falar do que você sente, é você não esconder mais o que você sente. Porque o que você sente o que você vibra, é o que você é o conjunto do seu ser. E isso precisa vir para fora, para você poder viver isso, para você estar livre para viver isso e para poder dissolver principalmente as emoções negativas. Então, é sair daqui e ir para cá. Dinâmica de chama gêmea é te tirar daqui, trazer você para cá. E daqui para o material, para a terceira dimensão. Não dá mais pra gente ficar vivendo na mente. Não dá mais. Você vai começar a sentir muita compressão em você. Você vai se sentir comprimida, você vai se sentir apertada. Você vai se sentir angustiada. E a gente precisa pôr as nossas emoções para fora. Eu sei que isso é um desafio, principalmente para quem é extremamente mental. Mas você está aqui para isso. Todos nós estamos aqui para isso. E principalmente vocês que têm um mental muito forte, que quer ter o controle de tudo aqui fora, você precisa entender que você não controla nada. Você só consegue trabalhar naquilo que você vive e que você aceita que vive dentro de você e trazer isso para fora. Quando tiver que ser trazido, que é quando você está se relacionando com as outras pessoas.
é a conexão com o coração, gente. Muita gente tem dificuldade de se expor, de expor o espiritual, mundo interno, coração para cá. Mas o multidimensional é isso. É isso que nós vamos começar a viver agora. Então, se você não consegue, por exemplo, expor para sua chama aquilo que você sente de forma clara, trabalhe isso. Porque se você tem medo da sua chama, você está fazendo o espelhamento do medo para ela. Se você tem coragem de expor as suas emoções, de expor os seus sentimentos, você está fazendo esse espelhamento para a sua chama. E é isso que te torna magnético. É isso. Quando você está no coração, você vive as suas emoções, você expressa isso a maior parte do tempo, quanto você conseguir, é o que te faz trazer o espiritual para cá, é o que faz você magnetizar não só a sua chama, como outras pessoas também. Agora é um saco uma pessoa que, não, sabe, aquela pessoa que trata, que você não sabe se aquela pessoa é uma pessoa que sente ou uma pessoa que não sente, se aquela pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa que não é muito boa. É horrível isso. Isso é o quê? É o linear. No multidimensional, não. Você olha e você sente o campo, porque aquela pessoa já está exalando aquilo que ela é. E colocando para fora as suas emoções e trabalhando as suas emoções negativas, né? Transcendendo, liberando, porque tem que imprimir aqui na terceira dimensão. A terceira dimensão é uma impressora. Se você bota isso para fora, você se limpa. Agora, se você reprime, você não consegue limpar. Então, mais uma vez, a dinâmica, ela é, né, dividida no antes e o depois. Antes, linear, pós-dinâmica, multidimensional. É expansivo, é crescimento atrás de crescimento, atrás de crescimento. E quando houver o despertamento, não pense vocês que chegou e ponto, acabou. Não, é expansão para sempre. Daquele amor que você alcançou e que você se percebeu que é, você vai querer amplificar, você vai querer dobrar, multiplicar. Então é isso, gente. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.